Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor JJ. Espero que vocês estejam em casa, que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando nesse período de pandemia, né? Então, sem mais delongas, né, a gente vai iniciar a nossa aula de matemática, tá certo? Então, como objeto de conhecimento de nossa aula, hoje vamos falar sobre a fatoração de polinômios. E como objeto de conhecimento específico, vamos falar sobre dois casos. O caso de fatoração, né, por um fator comum em evidência, e o segundo caso de fatoração, que será o agrupamento, ok? Só lembrando que quem ainda não assistiu às aulas anteriores sobre os produtos notáveis, né, peço que vocês, né, voltem às aulas anteriores e assistam, beleza? Então, prosseguindo. Primeiro, a gente vai falar, né, sobre a fatoração de polinômios, né? Aí vamos lembrar, né, o que é fatorar, né? Bom, fazer a fatoração, ou simplesmente fatorar, um polinômio, é expressá-lo como produto de dois ou mais polinômios, tá certo? Por exemplo, o polinômio x ao quadrado mais 2x, ele pode ser escrito como produto de x que multiplica x mais 2. Então, dizemos que x que multiplica x mais 2 é a forma fatorada de x ao quadrado mais 2x. Você pode se perguntar, mas como, professor, que eu posso reescrever x ao quadrado mais 2x, sendo x que multiplica x mais 2? Como é que eu posso descobrir que isso é a forma fatorada? A gente vai ver com mais detalhe nos casos, né, de fatoração. Em específico, né, o fator comum em evidência. Nesse caso, se a gente multiplicar o x, né, fizer a distribuição do x, a gente vai ter que x vezes x é igual a x ao quadrado. E x vezes 2 é 2x. Ou seja, se eu pegar, né, essa forma fatorada e multiplicá-la novamente, a gente vai voltar ao polinômio, né, original, né, ou seja, o polinômio inicial. Beleza? Para entender melhor, vamos para o caso, né, do fator comum em evidência. Temos o seguinte retângulo aqui. Ó. Temos um retângulo que foi dividido em outros dois retângulos, ok? Então, ó, temos aqui um retângulo grande, tá? E um retângulo pequeno. A gente tem que esse retângulo aqui na cor marrom, né? Ele tem sua área sendo BX. Por quê? Ó? Porque o seu lado é B, né? E o outro lado é X, né? Podemos dizer que o seu comprimento é B e a sua largura é X. E a área de um retângulo, como bem sabemos, é comprimento vezes largura. Então, a área desse retângulo marrom será B vezes x. Por isso que sua área é BX. Tá? E o retângulo azul, né, tem aí o comprimento A, a largura continua sendo x, porque é igual para os dois retângulos. Então, a área desse retângulo menor será, né, AX, né, como vocês estão vendo aqui. Beleza? A medida de área total dessa região retangular, ela pode ser obtida somando as medidas de área das partes que as compõem, né? Então temos aqui, ó, um retângulo grande que foi dividido em dois pequenos, né? Dois menores, digamos assim. Para eu descobrir a área total desse retângulo, né, maior, basta somar as duas áreas iniciais, ou seja, a área do retângulo marrom com a área do retângulo azul. E a gente já sabe que a área do retângulo marrom é BX e a área do retângulo azul é AX. Então, né, supomos que a área do retângulo, né, a área total do retângulo, por isso que a gente expressa AT, tá, a área total, será a área do retângulo marrom mais a área do retângulo azul. Ou seja, AX mais BX. Tá certo? Isso é a área total. Professor, a gente pode escrever isso de outra forma, já que, se observarmos, né, o retângulo total, né, o retângulo maior, a gente tem que o seu comprimento será B mais A, ou A mais B, né, e vai ser multiplicado por X. Sendo assim, né, a gente tem que também a área total ela pode ser expressa por X, que multiplica A mais B, né, ou seja, largura vezes o comprimento, né, o comprimento é A mais B. E se a gente observar, A vezes
aliás, x que multiplica a mais b, tá? Vai ser a mesma coisa que ax mais bx. Portanto, podemos dizer que x que multiplica a mais b é a forma fatorada, tá, da área total ax mais bx. Se a gente observar os dois termos desse polinômio, tá, eles têm um x, né, ó, ax e bx. E para colocar, né, um fator comum em evidência, né, a gente tem que analisar se os termos têm o mesmo fator. E um fator em comum, tanto do primeiro como do segundo termo, é o x. Então, esse x, né, a gente coloca ele em evidência, tá? Que é o que foi feito nessa segunda forma. X que multiplica a mais b. Se a gente fizer, né, a distributiva, temos x vezes a, ax. X vezes b, bx. Tá? Então, as duas formas, né, digamos, é a mesma. A questão é que uma está na sua forma fatorada. Ok? Então, o polinômio a que multiplica, aliás, x que multiplica a mais b é uma forma, né, fatorada de ax mais bx. Neste caso, como eu já havia informado, colocamos o fator x em evidência, né, pois o fator x, né, ele é um fator comum deste polinômio. Então, por exemplo, vamos fatorar a expressão 3a ao quadrado mais 3ab, colocando em evidência, né, o fator comum. Você já pode estar analisando quem é um fator comum. Bom, nos dois termos temos o a, né, e o 3 também. Então, eles já podem ser um fator comum. Então, o 3a é o fator comum aos dois termos do polinômio 3a ao quadrado mais 3ab. Então, ele é um dos fatores, né, na fatoração. Então, se a gente for fatorar, né, esse polinômio 3a ao quadrado mais 3ab, a gente vai ter que o 3a é o fator comum. Então, esse polinômio seria 3a que multiplica a mais b. Tá? E aí, para você provar, é só aplicar novamente a propriedade distributiva e que se ele voltar ao polinômio original, então significa, né, que a fatoração está correta. Então, aqui outra situação. Temos aqui 3ac mais 3ab. Tá? Então, foi circulado para vocês observarem, tá, o fator comum. Que nos dois termos, o fator comum é o 3a. Então, né, colocando esse fator comum em evidência, podemos reescrever esse polinômio sendo 3a, que é o fator comum, que multiplica c mais b, tá? Que são os termos que não são comuns, né, nesse polinômio. E aí, para tirar a prova, né, é só multiplicar. Ó. 3a vezes c, 3ac. 3a vezes b, 3ab. Ok? Então, está mostrando aqui, ó, a distributiva. Se a gente aplicar ela, ó, 3a vezes c, 3ac. 3a vezes b, 3ab. Tá? Então, 3a que multiplica c mais b é a forma fatorada do polinômio 3ac mais 3ab. Ok? Então, para encontrar o fator comum, às vezes precisamos escrever os termos do polinômio de outra maneira. Por exemplo, o polinômio 10x ao quadrado menos 15x. Ele pode ser escrito da seguinte forma. Temos aqui o polinômio 10x ao quadrado menos 15x. Veja só o que foi feito. Inicialmente, né, você pode observar que temos o x, né, como sendo um fator comum. Mas eu também posso encontrar outro fator comum além do x, que é qual? É como se eu reescrevesse o 10. 10, né, é a mesma coisa que 2 vezes 5. E x ao quadrado, x vezes x. Então, se você multiplicar 2x vezes 5x, você vai ter 10x ao quadrado. E o 15x será 3 que multiplica 5x. Se você fizer a multiplicação 3 vezes 5x, você também vai ter 15x. Então, reescrevendo esse polinômio inicial, a gente vai ter 2x vezes 5x menos 3 que multiplica 5x. E aqui foi circulado o 5x, porque ele passa a ser um fator comum em ambos os termos. Então, colocando esse fator comum em evidência, a gente vai ter 5x que multiplica, né, 2x menos 3. E aí, para você tirar a prova, digamos assim,
aplica a distributiva. Se voltar, né, ao polinômio inicial, significa, né, que a fatoração está correta. E aqui eu coloquei mais 2 exemplos, tá? Mostrando aqui para vocês. Da mesma forma que fizemos os anteriores, 6x menos 10y. Esse exemplo, né, é similar ao que a gente acabou de explicar, tá? Reescrevemos, no caso, o número 6 e o número 10, tá? Como se você fatorasse ele, né, em fatores primos, tá? E fazendo isso, né, você consegue tirar um fator comum. Nesse caso, ó, 6x menos 10y, inicialmente não tem nenhum fator comum. Mas se eu fatorar o 6 e o 10, a gente encontra o 2, tá, como sendo um fator comum. Pois a forma fatorada de 6 é 2 vezes 3. E a de 10 é 2 vezes 5. Né? Y e x não são comuns, então, né, não tenho como colocá-los em evidência. Nesse caso, né, o 2 foi o fator comum. Então, 2 que multiplica 3x mais 5y é a forma fatorada de 6x menos 10y. Aqui embaixo temos um polinômio um pouco mais extenso, 9x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x. Como pode observar, o procedimento foi o mesmo, né, que os anteriores, onde o 3x foi o fator comum. E aí, se você pegar, né, e fizer o mesmo processo que foi feito, multiplicar 3x, né, vezes 3x ao quadrado, vai dar 9x ao cubo. 3x vezes menos 2x vai dar menos 6x ao quadrado. E 3x vezes 1, né, vai dar o próprio 3x. Tá? Então, essa é a forma fatorada desse polinômio. Ok? E para a gente finalizar essa aula, temos o segundo caso de fatoração, que é o agrupamento. Então, analise o polinômio ax mais 2a mais 5x mais 10. Você observando, né, vai ver que inicialmente você vai falar, não tem nenhum termo, né, nenhum fator comum aos 4 termos desse polinômio. Tá? Ou seja, tem que ser um fator, né, que esteja nos 4. Você olha, não tem. Você fala, mas ali ó, tem o ax e o 5x. Tem um x que é comum. Beleza, mas o x não é comum a todos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o agrupamento, que, agrupando-os de maneira conveniente, a gente pode fatorá-lo aplicando 2 vezes o primeiro caso da fatoração, que foi colocar em evidência. Então, vamos agrupar. Ou seja, quem tem x, né, vamos colocar perto de quem tem x, tá? Ou quem tem a, próximo de quem tem a, né? Que é o que foi feito nesta situação. Então, como é que foi feito? Bom, temos aqui ax mais 2a mais 5x mais 10. Ax e 2a, eles têm um termo em comum, né? Ou seja, tem um fator comum, que é o número a. Tá? Então, eu posso reescrever ax mais 2a, sendo a que multiplica x mais 2, e posso reescrever o 5x mais 10, pois, se a gente reescrever o número 10, será 2 vezes 5. E o 5, né, ele é comum também com o 5x. Então, 5 será o fator comum. Tá? Então, fica 5 que multiplica x mais 2. Então, o que a gente pode analisar? Que o x mais 2, né, agora, ele é um fator comum, tá, desse polinômio, pois temos a que multiplica x mais 2, né, e 5 que multiplica x mais 2. Então, reescrevendo esse polinômio, a gente vai ter x mais 2, que multiplica a mais 5, tá? Porque esse x mais 2 é o fator comum do polinômio. Para verificar, é só aplicar a propriedade distributiva, tá? E quando você multiplicar, vai voltar exatamente para a forma inicial desse polinômio. E aí, para finalizar, trouxe mais alguns exemplos, tá? Semelhante ao que foi dito inicialmente, onde temos aqui AB mais A, menos BX, menos X. O procedimento é o mesmo, tá? Você pode analisar cada um detalhadamente. Esse outro exemplo, temos o polinômio ax ao quadrado, menos 5a mais a menos 5. A sua forma fatorada, a menos 5, que multiplica a mais 1. E também temos um polinômio bem mais extenso, né? X ao cubo menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado y menos 2xy mais y. Professor, é muito extenso.
mas aí eu posso reduzir esse polinômio para a sua forma fatorada, que é x² menos 2x mais 1, que multiplica x mais y. Tá? Em cada uma dessas situações, vou deixar como exercício você aplicar a propriedade distributiva, tá? Nesses 3 exemplos. É só você fizer a multiplicação e se chegar, né, ao polinômio inicial, significa que a fatoração está correta. Ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês estudem aí na casa de vocês. Aguardem mais instruções nas nossas plataformas de estudo. Ok? Então, um abraço a todos, se cuidem e até a próxima aula. Tá, pessoal? Tchau, tchau.